Falando nisso, você pegou, como governador, uma das fases. Acho que é difícil ter uma fase tão difícil quanto essa, né? Porque não sei se a gente vai ter outra pandemia em 100 anos. É. Então você virou governador e pegou uma pandemia. Então pegou um desafio grande aí, né? E você teve que tomar decisões difíceis. Você foi muito criticado por decisões. E qualquer decisão que você tomasse ia ser criticado. De um lado ou de outro. Ou de outro, né? Verdade. Mas é um dilema. São aquelas situações que você imagina você não queria ter que tomar. Fala, puta, que decisão de merda que eu tenho que fazer, sabe? Ou eu me fodo ou eu me fodo. O que eu faço? Como que foi pra você? Tipo, ter que decidir se fechava ou não tudo, se abria. Como que é? Monarca, eu fiz a decisão pela vida. Era difícil, porque tinha economia também. Mas eu preferi optar pela vida. E eu acho que eu fiz certo. Porque se nós não tivéssemos fechado, feita a quarentena, São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a fazer quarentena. Ao tamanho da dificuldade. Ninguém tinha feito quarentena. De chegar aqui, que eu morava em Curitiba e vinha fazer o Flow. Eu lembro de chegar aqui e passar na Paulista e caralho, uma cidade fantasma, né? O bagulho. Então, parte de mim sente saudade desse elemento apenas, das ruas vazias. Porque Igor, não foi fácil, porque ninguém tinha feito quarentena no Brasil. O primeiro estado que fez foi São Paulo. O primeiro estado que tornou obrigatório o uso de máscara, estou com a minha aqui no bolso, foi São Paulo. Até hoje é Isso obrigatório. daí foi logo depois que o Supremo foi em março. Disse que os governadores poderiam tomar suas próprias medidas e tal. Quanto tempo levou? E nós provocamos, os governadores que provocaram, porque o maluco do Bolsonaro, primeiro já assumiu o seu negacionismo desde o início. E os governadores é que seguraram a bucha, vamos dizer assim, para poder fazer as quarentenas. Por isso é que nós todos fomos emparedados pela dialética aí bolsonarista, que a gente estava criando desemprego, criando a pobreza, criando a miséria, quando nós estávamos fazendo a defesa da vida. Se nós não tivéssemos feito isso, nós provavelmente hoje no Brasil estaríamos chorando, não eram os 560 mil brasileiros mortos, estávamos chorando 2 milhões e meio de brasileiros mortos em todo o Brasil. Então eu fiz a opção pela vida. E obviamente que eu sei o desgaste. Um monte de hospital, de campanha, rolou tudo isso. Muitos. E mesmo assim... Muitos, tanto a prefeitura, e o Bruno ainda em vida fez isso, nós fizemos também. Nós dobramos. São Paulo tinha, no início da pandemia, nós tínhamos 3.180, eu sei de cor o número, leitos de UTI. E já era a cidade com o maior número de leitos de UTI na América Latina. Hoje nós temos 7.500 leitos de UTI. Nós mais do que dobramos. Nós temos mais UTIs, leitos de unidade de terapia intensiva em São Paulo do que a Espanha. Caraca, porque toda a Espanha legal. Nós temos aqui. Então, investimento. São Paulo é tipo do tamanho da Espanha. É mesmo. E a população é equivalente. É equivalente? 46 milhões. Você acertou. A dificuldade não é... A dificuldade talvez seja mais ter uma equipe para gerir, para atuar nessas UTIs. Isso foi um troço que eu aprendi também. Bem lembrado. Porque eu ficava, porra... Caraca, 1 ano de pandemia ainda não deu tempo de construir UTI. O cara, não, cara, construir dá. O problema é que tem que ter os profissionais para trabalhar. Isso, e bem lembrado. Aí nós temos que fazer um esforço enorme junto com o Hospital das Tomei Clínicas. um esporro na internet. A internet me deu um esporro. Eu fiquei, beleza, aprendi agora. Não, e está correto isso. Porque num leito, em torno de um leito de UTI, são 6 profissionais médicos. Para cada leito de UTI, 6 intensivistas, fisioterapeutas e os médicos. E enfermeiros, são 6. Você precisa 2 enfermeiras, 2 médicos e 2 intensivistas, que são os fisioterapeutas. Cada leito de UTI. Você imagina, nós saímos de 3.200 para 7.500, a quantidade de gente que nós tivemos que contratar rapidamente para poder viabilizar. Por sorte tinham, e as universidades também nos ajudaram muito, os hospitais, houve um esforço coletivo dessa linha de frente. Aliás, parabéns a médicos, enfermeiros, paramédicos. Essa linha de frente são os heróis do Brasil. Igor e Monarca, nós temos que cumprimentar essa gente, porque esses entregaram a vida para proteger vidas. E muitos se foram. Muitos se foram, perderam a vida. Mas você não acha que teve algumas situações onde parecia que o governo não sabia o que estava fazendo, no sentido de, tipo, fecha. Aí depois, abre. Aí depois, não. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar só o transporte público, não pode sair com o carro na rua. Aí pega e lota o transporte público de gente aglomerando, tá ligado? Muitas decisões que você fala assim, eu acho que eles estão tendo dificuldades em acertar ali qual que é o caminho, tá ligado? Monarca, você tem razão. Quando foi a última pandemia que você se lembra? Da gripe espanhola,
Em que ano foi? 1908. Estudou, mané. Caralho. Tem os meus dados. Ninguém viveu essa experiência. Ninguém. Nem no Brasil, nem no mundo. Ninguém viveu essa experiência. Esse mesmo problema que nós tivemos aqui, Monarca, a Inglaterra teve, os Estados Unidos teve, a França teve, a Espanha teve, a Itália teve. Você lembra o que aconteceu na Itália? O abre e fecha, também aconteceu lá. Aconteceu na Espanha, aconteceu em Portugal, aconteceu na Inglaterra, na Alemanha, no mundo inteiro. Ninguém tinha experiência e ninguém conhecia esse vírus também. Quem poderia imaginar que ia ter segunda onda Não, com da certeza, Covid? é um desafio nunca No início antes da Covid, enfrentado. ninguém imaginava. Ninguém conhecia o vírus, nada, nem detalhes. E nem tampouco de vacina, não tinha remédio, não tinha nada. Então, você tinha que tomar como uma referência a ciência, e isso nós acertamos. Porque ao invés de eu ficar chutando, ou colocando ideologia, ou o que eu penso, ou deixo de pensar, eu fiz já no primeiro dia, o primeiro caso de Covid no Brasil foi em São Paulo. Foi um empresário que foi para Milão, chegou logo depois do carnaval, ou durante o carnaval, e no dia 28 de fevereiro foi testado positivo no Hospital Albert Einstein. Eu recebi essa informação às 10h30 da manhã. A primeira pessoa testada positiva. Já tinha Covid na Europa, tinha Covid na China e estava começando a Covid nos Estados Unidos. 28 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Naquele mesmo dia à tarde, nós já tínhamos montado o centro de contingência do Covid-19, com 10 médicos. Hoje tem 21, funciona até hoje. E o Davi Wipp foi o primeiro presidente a quem eu recorri, porque médico infectologista é meu amigo. Eu liguei para o Davi, vamos fazer um... É bravo, competente. Eu liguei, Davi, vamos fazer um comitê. Eu preciso de orientação para lidar com isso, porque se teve o primeiro, estou vendo o que aconteceu na Espanha, na Itália, Portugal, vai expandir isso aqui. E ele falou, vai expandir. E aí montamos o centro de contingência. E desde o início, Monarca, nós seguimos a orientação desses médicos, desses especialistas. Graças a Deus. Porque ao invés de eu ficar preocupado com populismo, popularidade, etc., eu fiquei preocupado com as vidas. Porque eu segui a orientação dos médicos. Os médicos, quem é médico, ou a maioria expressiva dos médicos, é porque gosta do ser humano. Ele está ali porque ele gosta do ser humano. Ele não está ali para fazer dinheiro, para ficar milionário ou para fazer carreira política. Ele está porque ele gosta. Ele abraçou a profissão de médico porque ele gosta de gente. 99% dos médicos gostam. É que o que eu senti, isso é uma crítica que, vale para São Paulo, mas vale para o Brasil inteiro, né? O mundo todo e tal. É verdade. Eu sentia que, às vezes, os governos eles sentiam a necessidade de demonstrar que estavam cuidando do assunto, fazendo algo, tá ligado? Mas eles não sabiam como cuidar, tá ligado? E parece que às vezes queria tapar o sol com a peneira, tipo, não saia de casa, mas tem um cara que precisa sair de casa. Aí você faz uma lei que dificulta ele sair de casa, porque você fala, não pode sair de casa, só que ele precisa trabalhar para comer. Aí você tem um Estado brigando com a realidade, de certa forma, sabe? Foi o que eu senti. Tipo, eu sei que tinha que fechar, tem que ter o lockdown quando o negócio está indo muito forte, as UTIs estão lotando e tal, mas às vezes não tem como lutar contra a própria realidade que se põe aí à frente de você. Foi o maior desastre da humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, foi o maior desastre da humanidade. 216 países do mundo viveram isso. Não foi só o Brasil. 216 países do mundo viveram isso. Economias dilaceradas. Nós perdemos mais de 2,5 milhões de pessoas que perderam a vida. Só há uma situação mais trágica do que essa, o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, o assassinato de 6 milhões de judeus. E lá atrás, a gripe espanhola, 1919, 1920, aqui e na Europa também. Então, tudo isso devastou vidas, devastou famílias, devastou empregos. O Brasil dobrou o número de desempregados, dobrou o número de pessoas em situação de miséria, de pobreza, extrema pobreza. Um desastre completo. Crianças que não foram à escola. Enfim, mas tudo isso foi fruto da pandemia, né? Fruto da Covid. Não foi de uma decisão do governador ou do prefeito. Foi uma circunstância triste, dura, difícil. E graças a Deus, deixa eu bater aqui, estamos superando. Porque queda no número de infecções, queda de casos, portanto, queda de internações, queda de leitos de UTI e estamos flexibilizando. Agora, começando a voltar gradualmente, de forma segura, Igor, à normalidade. As UTIs aqui em São Paulo estão num nível seguro? Menos de 50%. Tá. Tanto na capital, litoral e interior. Agora, imagina a situação se nós não tivéssemos feito, Monarca, as quarentenas
Com as UTIs 98, 99, 100%, vários hospitais já estavam lotados. Uma pessoa que vai para um hospital precisando de UTI, ele precisa de UTI. Sem UTI, ele morre. Não, com certeza. Eu acho que quando a gente Assim chega... como o oxigênio. Você viu o que aconteceu lá em Manaus. Não Manaus. tinha oxigênio. Pessoas morrendo em casa, morrendo em carro, morrendo na porta de hospital, porque não tinha... A situação parece coisa de filme. Sim, é Mas terror. foi né? uma Filme de triste terror realidade. horrível, sim. Foi uma triste realidade. Imagine se aqui nós não tivéssemos feito esse cuidado. Que é muito maior, de, olha, né? fiquem em casa, usem máscara, façam o trabalho virtual, porque se uma pessoa chegasse no hospital, com o hospital lotado de UTI, sem o respirador, a sua vida ia durar mais 1 hora. Na segunda hora você estaria morto. Foram Sem muitas contar vidas os caras salvas. que já iriam pra UTI e nem era de corona. É, né? eu acho Exato. que quando Fora chega os nesse- outros com morbidade, as outras pessoas doentes, que tinham que ter o atendimento também. Você não pode impedir alguém que está, enfim, com um infarto, dizer, não, aqui você não pode, só vai ficar quem tem Covid. Você tinha que, na UTI, você tinha que Cara, fazer esse situação atendimento. fudida. Nós não com tivemos. certeza. Tem que E como escolher o a Monarca vida, falou, imagina. a situação é entre a morte e a morte, ou entre o mínimo da possibilidade de viver e a morte. É o que você falou. 2019 foi um ano maravilhoso, não teve Covid, tivemos tudo de bom aqui em São Paulo, crescimento econômico, geração de emprego, geração de oportunidade, tudo, pá! Veio a pandemia em março, mudou a história de São Paulo, mudou a história do Brasil, mudou a história do mundo. Sim, com Foi, certeza. foi, foi...